Eu encontro mentalidade em tudo. Em tudo, literalmente. Por quê? Porque se a gente não tem a mente muito bem alinhada com qualquer objetivo que a gente tenha, a gente se perde no caminho, a gente se perde nas nossas emoções, a gente se perde nos nossos objetivos e naquilo que a gente quer. Você está aonde você gostaria de estar nesse exato momento? Ou existe algo que, se você parar pra pensar, você fala assim, meu, eu tô insatisfeito com alguma coisa, existe algo que não tá legal. Bom, se você acha que tá insatisfeito em algum ponto da sua vida, você não tá totalmente realizado, em paz, se existe algum problema, a verdade é que você está plantando alguma semente a qual essa colheita não está satisfatória. E aí, eu tô lendo um livro, que eu vou colocar ele aqui do lado, que é o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Então, quando a gente chega num ponto da nossa vida onde algo não está legal, quem que foi que levou a gente até esse ponto? A gente. Então, a única coisa que vai nos levar a um outro lugar e a um novo momento é quebrar o hábito de ser a gente mesmo. E a gente só quebra o hábito de ser a gente mesmo quando a gente começa a investir na nossa mente. Muitas pessoas, elas começam a ir por um caminho de mudar com a força do nosso braço, sabe, os comportamentos. Ou seja, a gente fala assim, meu, eu acordo tarde todo dia, eu faço isso, eu fico muito no celular, e a gente faz o quê? Não, eu vou parar de mexer no celular muito tempo, eu vou acordar mais cedo, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a ir pra academia, vou quebrar o hábito de ser eu mesmo, então. Só que a gente quer mudar os comportamentos, sendo que existe uma crença para que a gente não faça esses comportamentos, porque, vamos falar a verdade, se fosse algo natural, você já não faria? Se não fosse algo que tá ali na sua mente que você precisa fazer, você não faria? Igual escovar o dente. Se fosse algo natural, simplesmente você faria, você não ia precisar ficar pensando que você tem que começar, que você tem que fazer um livro. Então, não é natural para você. Não é natural. Talvez é natural para uma pessoa que cresceu lendo livro, para uma pessoa que cresceu fazendo um esporte. É natural. Ou para alguém que já faz isso há muito tempo e consegue, né, já fazer de uma forma muito natural. Porque se tornou natural, se tornou um hábito. Quem você é hoje foi uma criação de vários hábitos que também se surgiram durante a sua criação, durante a sua cultura, durante as pessoas que foram estando no seu ambiente junto com você. Então você foi adquirindo comportamentos, como por exemplo, o comportamento de escovar o dente, que eu já falei, o de acordar, independente da hora que você acorda, se você acorda tarde, se você tem preguiça de acordar. Isso foi enraizado em você e existe um caminho neural na sua mente que faz com que você tenha esse padrão de hábitos, sejam hábitos ou vícios, que normalmente se a gente fica muito no celular, isso já se tornou um vício ao ponto de a gente pegar, deixar ele um pouco do lado, mas a gente tem que ir lá e olhar, nem que for a hora, a gente vai lá. Aquele vício de dar aquela apertadinha só pra ver a hora. Então, é um hábito ruim, um vício, por que não? Dizer que o celular, ele realmente não vicia a gente nessas telas e nesses momentos de prazer rápido, que a gente consegue sim ter um prazer rápido com o celular. Então, como que a gente faz para ter uma mudança efetiva dos nossos comportamentos? Como que a gente faz pra gente quebrar o hábito de ser a gente mesmo? Nesse livro, ele fala de uma parte mais mental, de meditação, de criação da realidade. E eu vou falar sobre isso pra vocês também, mas eu quero falar que, basicamente, a prática que ele coloca, a gente pode fazer ela de diversas formas. A gente precisa mudar as coisas que estão enraizadas na nossa mente, as coisas que a gente acredita. Só que o que acontece? Às vezes, quando a gente se coloca num processo de mudança, a gente encontra um ponto e aí a gente vai encontrando vários pontos que se conectam e a gente quer mudar tudo de uma vez. E quando a gente quer mudar tudo de uma vez, a gente não se concentra em uma coisa só e a gente fica ansioso, e é aí que a gente procrastina. Na maioria das vezes a gente procrastina as coisas, por quê? Porque tem tanta coisa na nossa mente que a gente precisa fazer, que a gente precisa mudar, que precisa acontecer, e a gente não consegue focar em uma coisa só. Só que a assertividade de uma mudança, ela acontece quando a gente vai em uma coisa de cada vez. Um processo de cada vez. É claro que, vamos supor que você fala pra mim, meu, a pior coisa é a minha rotina. Eu acredito que se eu alinhasse a minha rotina
uma rotina aí que vai ficar mais viável, vai ficar mais produtiva, talvez eu já conseguiria alinhar um monte de coisa. Então, beleza, não vamos focar nesse monte de coisa, vamos focar na sua rotina, no que está acontecendo com ela. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal de gestão de tempo, é gestão de vida, e ele é um ótimo vídeo para que você já comece a organizar a sua rotina. E aqui o meu foco é fazer com que você tenha clareza da sua vida, para que você possa gerir o seu tempo. Então, vai lá nesse vídeo, clica no meu canal, já se inscreve e entra nesse vídeo, que é o último que eu postei antes desse, tá? Então, a gente foca em um monte de coisa de uma vez. Só que pra gente analisar as crenças, pode ser que tenham crenças que vai estar mesmo junto já com um monte de coisa. Mas vamos começar, vamos supor que você quer quebrar o hábito. Não vamos nem falar de uma coisa muito prática como uma atividade que você quer fazer. Mas vamos falar sobre sua insegurança. Vai que você é uma pessoa que não consegue ir pra academia, inclusive por causa da sua insegurança, né? Cogitar aí essa hipótese é importante. Muita gente que tem vergonha de passar vergonha na academia, de que vão achar dela, do corpo dela, e se executar um exercício errado. Então, isso é um ponto importante a ser visto. Vamos supor que você quer quebrar o hábito de ser inseguro. O que te torna inseguro? Vamos supor que você fala, minha insegurança é um medo de... Gente, medo, tá? O medo, ele existe? Sim. Às vezes ele é real, às vezes ele é real, às vezes ele não é real. Você questiona seus medos, você traz ele pra realidade, porque às vezes a gente tá ficcionando, criando uma coisa, uma ilusão na nossa cabeça de que vai acontecer uma coisa que, tipo assim, nem existe, e às vezes nunca nem aconteceu com ninguém, ou às vezes aconteceu com alguém, mas você nem sabe por quê. Medo do escuro. Por quê? Tipo assim, a verdade é, ninguém nunca morreu no escuro. Mas ok, a gente tem medo de espírito, de alguém aparecer do nada e a gente se assustar. É uma proteção que, óbvio, limita um sinal da gente, que é a visão. E a gente sente medo por quê? Porque a gente se sente limitado, então, em algum ponto. Mas estar limitado necessariamente significa que a gente não vai conseguir se adaptar àquele lugar, que a gente não vai conseguir fazer algo. Existem pessoas que têm a limitação da visão e vivem muito bem. Então, tem medos que eles são monstros que a gente cria e que, na verdade, não deveriam estar ali, não deveriam nos paralisar e nos impedir de cumprir o nosso propósito, certo? Então, pra gente quebrar o hábito de ser a gente mesmo, a gente tem que trazer pra consciência, pra nossa mente racional, o que acontece naquele momento. O que começa a acontecer no seu corpo, por exemplo, quando você procrastina? O que você começa a pensar? A verdade é que a gente nem se questiona, nem quer pensar, e a gente fala, preciso parar de procrastinar. Mas ok, você tenta entender o passo a passo até que você esteja procrastinando? Você já parou pra pensar, pra ter clareza sobre os momentos que sucedem à sua procrastinação? Os momentos que sucedem ao ponto de você falar, não vou pra academia, não vou ler um livro. O que acontece? Sabe? Ou quando você decide mudar a sua vida do nada, dá um 360 e fala, vou fazer tudo de uma vez, e não faz. O porquê que isso acontece? Na maioria das vezes é porque você não sabe o porquê que você tá fazendo tudo aquilo, por que você quer fazer isso. Porque alguém mandou eu ler um livro e falou que vai ser bom pra minha vida, mas se você não considera bom, se existe uma crença ali na sua cabeça que acha que isso é uma coisa nada a ver, você pode até acreditar no que aquela pessoa falou. Mas é só o que aquela pessoa falou. Mas aquela pessoa é importante. É importante pra quem? Não, eu considero ela importante. Você pode falar, não, eu considero aquela pessoa importante. Eu sei que o que ela falou é bom. Mas você acredita mesmo que isso é bom? Por quê? Porque ela falou que é bom. Você acha mesmo que isso é um bom argumento para sua mente super inteligente querer fazer alguma coisa e te ajudar a fazer alguma coisa que você tá a vida inteira sem fazer e que até agora você não precisou daquilo? Você acha mesmo que seu corpo, ele tem um hábito, ele tem um costume, a sua mente, ela tem um hábito, ela tem um costume, ela te planejou, ela te conhece ali, viveu com você todo o tempo e aí do nada você vai falar pra ela, não, isso é bom, a gente tem que fazer, e você vai fazer do nada, fácil. Pra gente começar a mudar um comportamento, a gente precisa começar da raiz, compreender aquela tarefa, compreender o nosso corpo e no que ele se baseia pra fazer alguma coisa. Então, hoje, o que eu quero falar pra você é, comece da raiz, comece de dentro,
Para de ficar lutando com a força do seu braço e se frustrando e a cada frustração ficando cada vez mais longe do seu objetivo. A verdade é que cada frustração te deixa mais longe e você não para pra começar de onde precisa ser começado, pra que realmente seja assertivo. A verdade é que a gente não tá muito preocupado em ser assertivo, a gente tá mais preocupado em fazer promessas que não vão acontecer do que em realmente alinhar. Acho que a gente já começa não querendo mesmo fazer. A gente já começa mesmo fadado a fracassar. Sabe assim? Vou ler um livro amanhã. Tá. Meu, que horas que você vai ler o livro? Qual livro você vai ler? Por que você vai ler esse livro? O que ele vai trazer de bom pra sua vida? Se você me responder, não sei. Não sei. Vou ler aquele livro lá que me indicaram. Você percebe que, tipo assim, você já tá fazendo sem vontade mesmo? Sabe aquela pessoa que tá começando a fazer sem vontade? Sabe quando você vai no trabalho, você já não tá mesmo com vontade de fazer aquele trabalho, você já tá doida procurando outro trabalho pra você fazer? Você pode até fazer, mas daí você já se obriga a ser infeliz. Você entende que no fundo todo mundo quer felicidade? E por que você já se obriga a ser infeliz? Você já se coloca num processo de fracasso se obrigando a ser infeliz? Ninguém quer o mal de si mesmo. A gente até acha que em algum ponto a gente quer o nosso mal, mas a gente não quer o nosso mal. A gente pode aceitar o mal ao nosso redor porque a gente acha que a gente tem que aceitar, porque existe uma crença que acha que a gente tem que aceitar lá dentro da nossa cabeça. Mas no fundo a gente não quer. E a gente percebe isso nessas pequenas coisas. Se as pequenas coisas que você fala que você vai fazer, você não consegue fazer, você não consegue dizer que vai arrumar a cama e arrumar a cama, em algum ponto você já está se colocando em fracasso. Então você acha mesmo que você vai conseguir realizar alguma coisa grande? Não vai. Comece pelas coisas pequenas. Comece a mudar sua mentalidade nas coisas pequenas. Tudo hoje fala sobre mentalidade e a maioria das pessoas ainda não acordou para esse aspecto de cuidar primeiro do interno para depois pro externo. A gente está tão preocupado em fazer algo para que outros vejam, para que a gente se sinta melhor na nossa rotina, que a gente não faz o básico. Se perguntar, se programar, entender o que passa dentro de você. Você é seu melhor amigo. Se você acha que seu melhor amigo, pra ele fazer alguma coisa, ele precisa de ajuda, você não acha que você precisa de ajuda? Sua mesmo? Você é o seu maior companheiro. Você é a única pessoa que sabe o que você realmente quer e o que você realmente precisa. Talvez você não precisa começar a ler um livro amanhã. Talvez seria mais eficiente você começar, já que você usa tanto o celular, a ver um vídeo produtivo no celular. Como esse que você está assistindo agora, acompanhar um canal mais produtivo. É isso que talvez falta para você alinhar aquilo que você deseja tanto alcançar. Não adianta ficar fazendo as coisas só para se mostrar ou para se provar algo antes de você acreditar dentro de você que você pode, antes de você se tornar o seu melhor amigo e cooperar para que as coisas deem certo. E não fazer mente para um lado, corpo para o outro e ficar se obrigando a fazer algo que não faz parte da sua realidade. Então, quando eu falo pra você sobre quebrar o hábito de ser você mesmo, quebre o hábito de fingir que você não se importa com aquilo que você tá fazendo, de fingir que você não precisa saber o porquê das coisas que você tá fazendo. Você precisa se entender, você precisa se conhecer. E quanto antes você acordar pra isso e você focar realmente nos seus objetivos e começar a internalizar as crenças que te levam pra frente e não pra trás, começar a parar de buscar pelo sofrimento, mais rápido você vai atingir os seus resultados, os seus objetivos, ao invés de ficar tentativa e falha, erro e falha, erro e falha, erro, tentativa e fracasso. E frustração, que é aí o que começa a paralisar a gente. Quanto mais frustrações a gente tem, menos a gente quer dar o próximo passo. Então, comece a enxergar dentro de você aquilo que realmente vai fazer com que você chegue no final. Você pode mudar de ideia quantas vezes você quiser, a questão não é essa. Você pode achar que começou a ler um livro e depois já não quer mais. Mas a questão é, se pulsa em você e você já tentou várias vezes e você não conseguiu, e você tá sempre só tentando com a força do seu braço, pare de tentar com a força do seu braço. E alinhe seu corpo e sua mente. Coloque elas pra ir na mesma direção e não a mente indo pra cá e o corpo querendo ir pra lá. Alinhe, que tudo vai fluir de forma muito mais natural e efetiva. Mude a sua mente para que tudo do lado de fora se alinhe àquilo que você acredita.